Olá para você ligado, sintonizado aqui na TV Assembleia, seja bem-vindo. Está começando agora o programa Frente a Frente. Em discussão, um tema, um assunto que mexe, que interfere no dia a dia do cidadão. Vamos debater hoje segurança pública. Nossos convidados são dois líderes de partidos aqui na Assembleia Legislativa. O líder do PSDB na casa, deputado Túlio Isaac, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E também o líder do PMDB aqui na casa, deputado Bruno Peixoto, muito obrigado pela presença. Que agradeço o convite, é uma maneira de expressarmos nossas opiniões e uma maneira, sim, de mostrar para a sociedade o nosso trabalho aqui na Assembleia. Deputado Túlio Isaac, a segurança pública em Goiás vai bem ou não? Vai mal em todos os lugares. Isso não é um problema só do estado de Goiás. Eu já tenho repetido isso. Embora alguns da oposição queiram falar que no estado de Goiás a violência impera, no estado de Goiás o problema de segurança é pior do que em outros estados, isso é uma grande mentira. A verdade é que a insegurança está do jeito que está pelas nossas leis. Os nossos deputados federais são frouxos, os nossos senadores são frouxos, porque já era para mudar essas leis há muito tempo. Não adianta colocar polícia na rua, pode pôr polícia em cada esquina. Se não mudar as leis, se não colocar mais rigor nas leis, né? Aquele cara que for preso, ele cumprir mesmo esse negócio de redução de pena, o cara entra pra lá, trabalhou 3 dias a menos na pena dele, isso é uma conversa furada. Enquanto não começar a bater firme contra os bandidos, vai piorar a cada dia que passa. Deputado Bruno Peixoto, concorda, discorda? Eu concordo, sim. Nós temos que ter leis mais rigorosas. A população tem que entender. E vou dar um exemplo para você. A população tem que entender a necessidade. E os deputados federais, quando eu digo a população tem que entender, os deputados federais e senadores, há necessidade de compreender a vontade da população. E vou lhe dar um exemplo. Deputado Túlio Isaac, você para o seu veículo em um sinal vermelho. Aquele sinal tem um fotossensor e ele está visível. Você passa o sinal vermelho ou não? Tendo o fotossensor, naquele momento, trânsito normal, sem condições atípicas. Você está fazendo pergunta para mim? Isso. Vai dependendo da hora. Se for à noite, eu passo na hora. Não estou nem aí com isso. Se for de madrugada e for arriscar a minha vida, eu furo o sinal vermelho. Mas for caso de dia? Não, claro que não, eu paro. Que pergunta é essa? Lógico que eu paro. E vou te explicar o tá porquê. Ali, o sinal vermelho é para parar. É lógico que eu paro. E com o fotossensor é a certeza do ato punitivo. Então, se tem um fotossensor em um sinaleiro, a população vai pensar 2 vezes antes de avançar o sinal. Por quê? A certeza da punição. Então, a nossa legislação, ela existe. O que é totalmente inconveniente para o nosso Estado, porque a certeza da punição, ela é nula. E nós percebemos isso. Por que a certeza da punição se faz nula? Porque na maioria dos atos não há foto de criminalidade, não há as características normais de se punir. Enquanto advogado, eu percebo com clareza as falhas processuais. Então há muitos preâmbulos dentro da nossa legislação que não traz e não faz o ato punitivo. Por quê? Muitas vezes por falta de uma legislação competente, a falta de uma fiscalização mais enérgica. E digo isso quando o Túlio fala que a nossa legislação é falha, que tem que ter um empenho maior dos deputados federais e senadores, eu concordo. Mas nós temos que entender também que Goiânia, a nossa capital, capital do estado de Goiás, é a 5ª mais violenta do nosso estado. Isso é um fator preocupante, é um fator alarmante. Mas que isso tudo ocorre, nós já sabemos. Está nítido, é público, está aí nos jornais, está na televisão. Nós temos agora que debater, e eu quero sugerir isso, debater o que devemos fazer enquanto legisladores, enquanto sugestão ao governo, para melhorar a segurança pública. Vamos ouvir o deputado Túlio, justamente saber dele disso. Ele já apontou qual é a visão dele. Aqui em Goiás, executivo, legislativo, no caso aqui a casa, setores organizados da sociedade, a própria população, o que todo mundo pode fazer para melhorar, deputado? Veja bem, esta é uma opinião minha.
não é uma opinião do PSDB, porque eu sou líder, é opinião minha. Primeiro, mudar as leis urgentemente, lá de cima para baixo. Segundo, reunir com todos os advogados, OAB, e começar a mudar a forma de agir dos advogados. Porque eu também não acho justo o advogado defender um bandido, achar brechas na lei para poder amenizar um pouquinho ali a pena do bandido, tendo a consciência que o cara cometeu um crime, que é assassino, que é estuprador, aí o advogado vai e acha uma brecha na lei, ele está ganhando o dinheiro dele. Eu sou contra, eu acho que bandido, não tenho certeza, bandido não é ser humano, bandido não tem que ser defendido, porque você não pode defender um cara que coloca uma mãe deitada no chão com um filho no pescoço dela e dá um tiro na cabeça dela. Então um cara desse não pode ter defesa. Que foi um caso aqui de Goiânia, né, deputado? Aqui de Goiânia, pegou uma modelo e deu um tiro na cabeça dela. E aí encontra-se o quê? Na lei, um advogado para poder defender o bandido. Eu sou radicalmente contra. Direitos humanos. Bandido não é ser humano. Eu não conheço uma visita dos direitos humanos na casa de um policial ferido ou na casa de um policial morto. Não conheço. Mas ai, se a polícia pegar um bandido, matar um bandido, os direitos humanos são os primeiros para poder chegar. Então, nós estamos vivendo um momento que é o seguinte: nós temos que separar. Existe o mocinho de cá, que é a sociedade, e o bandido do lado de cá. Mocinho e bandido. Que morra o bandido. Aliás, se possível, nem que nasça o bandido. Já que está aí essa praga, que morra o bandido. Agora, o governo, a OAB, as autoridades têm que abraçar o policial que tomba um bandido em confronto e não penalizá-lo. Os direitos humanos não podem fazer o que eles fazem, que é penalizar o policial que tombou um bandido, que certamente será, se não for morto, será preso, vai para a cadeia comer as nossas custas, vai sair porque o advogado vai conseguir a soltura dele, a lei permite isso, e ele vai voltar e matar de novo. Esse é o problema. É isso mesmo, deputado, ou não? Primeiro, todo cidadão é igual perante a lei. O que está errado no nosso país... O bandido não é igual, não deve ser igual perante a lei, não. Vou colocar... O cidadão de bem é uma coisa, bandido é uma desgraça que deveria morrer. Nós temos que mudar a legislação. O advogado não pode ser punido. Jamais. Mas o advogado também tem que ter consciência, Bruno, de não defender um estuprador. Se o cara estuprar uma filha sua, você vai achar justo que ele chegue na frente do juiz e fale: não, aquela menininha de 5 anos me provocou, como eu já vi advogado falar isso, que orientar bandido, estuprador a falar isso, Bruno. Olha, o advogado tem que ser punido no Conselho de Ética, se ele assim o fizer. O que nós não podemos é generalizar, dizer que este advogado, aquele advogado está equivocado no seu ato de defesa. Jamais. O advogado é constituído e tem todo o direito, de acordo com a nossa Constituição, de efetuar a defesa necessária a quem lhe buscar socorro. De um bandido? Em relação... De um bandido? De todo e qualquer criminoso, cidadão. assassino? Túlio, o que eu defendo é mudar a legislação. Isso eu concordo. Túlio está correto. É aquele exemplo que eu dei. Hoje, muitos bandidos, criminosos, que não devem estar no nosso meio, que não devem estar no meio da sociedade, eles estão. Estão por quê? Porque a legislação é falha. Quantos foram presos furtando, roubando, fazendo crimes hediondos, efetuando crimes hediondos? Foram presos em um dia, soltos 30 dias após. Por quê? Culpa do advogado? Não! Culpa da legislação que é falha. O advogado não pode ser punido. E é isso que eu estou dizendo, Túlio. O advogado não tem culpa. Eu não estou contra o advogado. Quem tem culpa é a legislação que é falha. Eu não estou contra o advogado, não. Eu estou contra um conjunto de coisas que beneficiam esses bandidos que estão aí. Concordo. Proliferando cada vez mais. Porque eles acham escora nos direitos humanos, eles acham abrigo nos advogados, que com certeza alguém vai pegar a causa deles, você entendeu? Acha abrigo nas leis que são frouxas, e aí eles agem à vontade. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. A primeira vara da infância e da juventude, minha mãe era juíza. E batia para valer. A gente morria de medo de apanhar.
Hoje, se você encostar numa criança, eu não estou falando em autoridade, não. Se um pai encostar numa criança, ele corre o risco de ser preso. Então está tudo errado no nosso Brasil. Está tudo errado. Você não pode encostar a mão numa criança. Aí o que acontece? Uma quadrilha pega um vagabundinho lá, que tem 13, 12 anos, que tem muito mais força do que a gente, coloca ele na quadrilha, é presa a quadrilha, joga a culpa no menor e todo mundo se safa. Por que não culpa o maior da quadrilha pela presença do menor? Então eu vou te contar, a partir do momento que você colocar deputado federal e senador que não sejam frouxos, nós vamos mudar as nossas leis no nosso Brasil e vai melhorar para todo mundo. Concordo em mudar as leis. Tem que mudar. A legislação hoje ela é muito aberta. Hoje, o Código de Processo Penal, existem inúmeras falhas, inúmeras brechas, e vou dizer mais. Hoje, se um advogado não assumir esta ou aquela ação, o Estado tem a obrigação de nomear um advogado. Tudo errado. Está na lei. É lei. Sim, mas está tudo errado. Tem que alterar a lei. Concordo em gênero, número e grau. Mas voltando aqui à nossa realidade... é ilegal, imoral e engorda. Mas nós temos que mudar a lei. Nós, deputados estaduais, não temos essa competência. Mas durante o processo eleitoral que se aproxima, a população tem que analisar qual deputado federal que está propondo uma alteração na nossa legislação para que traga, no mínimo, respeito e segurança ao cidadão. Isso é positivo. Você sabe um dos erros dos políticos que acabam contribuindo com a marginalidade? Eu recebo inúmeros telefonemas e tenho certeza que o deputado Bruno recebe também. Um carro é preso, ou uma moto é preso, o cara está sem o documento, ou o cara foi preso, é bêbado, liga pro deputado, ó, você tem influência lá, tira aquela moto lá pra mim. Eu não tiro, pode ser de parente meu, não me ligue porque eu não tiro, eu não movo uma palha se a pessoa estiver errada, para poder tirar carro que está com IPVA vencido, ou carro que foi preso com o cara bêbado. Então nós, políticos... O senhor diz não na cara. Na cara... E falei hoje para uma pessoa na minha cidade e ela ficou chateada. Eu falei, não tiro, não é correto. E posso te mostrar uma mensagem aqui de uma pessoa que falou, meu filho foi preso pela terceira vez dirigindo, ele tem 16 anos, e o promotor falou que se ele for pego pela terceira vez, será preso. E ele está lá no quartel, como é que eu faço? Eu falei, ele será preso. O senhor recebe pedidos como esse, deputado? Nesse sentido não, até mesmo porque eu integro o PMDB, nós somos um partido de oposição ao atual governo. Então não recebo esse tipo de pedido por parte da sociedade. Até porque aqueles que me conhecem sabem que eu não compactuo com esse tipo de situação. Mas eu acho que hoje nós temos que pensar. E quero dizer, quando o Túlio falou do IPVA, apresentei um projeto de lei aqui na Assembleia, interessante. Por quê? Muitas vezes rouba-se o veículo, o cidadão desesperado, sem recursos, não recupera o seu carro. Apresentei um projeto de lei que se o veículo for furtado, roubado, tiver perca total em virtude de uma colisão ou qualquer outro fator, o governo do estado tem sim a obrigação de devolver o PVA e o licenciamento e o seguro proporcional ao tempo utilizado. Outro projeto de lei de minha autoria para contribuir com a sociedade, e ela é muito clara. Aprovei um projeto de lei, o governo do estado hoje tem um déficit muito grande do número de policiais. Por quê? Aposenta-se, muitos são afastados por isso ou aquilo, licenças médicas, interesse particular, e não há uma reposição do quadro. Nós não temos um número satisfatório no estado de Goiás de policiais, sejam civis ou militares. E vai uma sugestão ao governo. Hoje nós temos acima de 10 mil cargos comissionados, que se reduza para 1.000 cargos comissionados, que se promova um concurso público, no mínimo, aumentando em 30% a 40% o efetivo, que é o que necessita o nosso estado. A presença de policiais na rua ajuda, porque ela inibe a presença do marginal. E vou além, sistema de monitoramento. Vou aqui fazer um elogio, enquanto PMDBista, ao doutor Joaquim, secretário de Segurança Pública. Ele é um homem aberto às questões de sociedade. E vou dizer o porquê. Apresentei um projeto de lei onde a Associação de Moradores faça uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública. Moradores do setor Jaó, Santa Genoveva e Goiânia 2 se uniram, compraram as câmeras de monitoramento, fizeram a instalação e doaram à Secretaria de Segurança Pública. O secretário poderia ter virado as costas, mas não. Através do nosso projeto de lei, aprovou um regulamento
permitindo que toda a associação de moradores faça o monitoramento do bairro, doe as câmeras para a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar faça o acompanhamento e monitoramento. Reduziu no setor Jaó, Santa Genoveva e parte do Goiânia 2, reduziu em 90% a criminalidade, pelo fato do monitoramento constante, 24 horas, sem sombra de dúvidas, é uma alternativa para ser feita em toda a sociedade, em todo o estado. Ô Murilo, um minuto O senhor só. encontrou aí, né? Sim, o político mente demais, então de repente a gente fala alguma coisa, muitos não acreditam. Então eu queria que você, como jornalista... Nós vamos mostrar. Que você pudesse Nós vamos ler mostrar em detalhe. aqui, Pode ler, deputado, por favor. Não, eu faço questão. Tudo bem. Branco é a moça me pedindo, a mãe, e Tá. verde eu. Aqui diz o seguinte, ó, estou com um problema muito sério e só você pode me ajudar, no caso o deputado Tulizac. Meu filho tem 16 anos, a polícia o pegou pela terceira vez dirigindo, o promotor falou que se pegasse ele de novo pela terceira vez ia prendê-lo. Me ajuda nisso aí, Aí vem minha deputado resposta. Túlio Isaac. O que eu falei? Perdão, fulana, mas ele está errado. Foi pego pela terceira vez, cometendo infração. Não posso fazer nada e se fizesse, eu não estaria agindo corretamente. Mesmo na oposição, o senhor nunca recebeu pedidos como esse, Nesse não? sentido, não. E quero parabenizar o Túlio, nós não esperaríamos outra posição dele. Até mesmo porque conheço a seriedade do deputado Túlio Isaac. E ele está aqui apontando críticas e falhas, não apenas no sistema do estado de Goiás, mas em todo o país. Porque nós ligamos o noticiário quase que, vou dizer, não é diariamente não, quase que momentaneamente. Você liga a TV ou abre as redes sociais e está lá um acidente, uma tragédia envolvendo um ato infracional. Então nós temos que mudar a legislação, nós temos que aumentar o contingente do estado de Goiás, temos da Polícia Militar e Polícia Civil, temos que aumentar o monitoramento e nós temos que promover também uma igualdade social. Então nós temos que combater para dar defesa ao cidadão, dar dignidade ao cidadão, dar a tranquilidade. Eu sou pai, tenho 2 filhos, a minha esposa, quantas vezes nós perdemos noite de sono quando os nossos filhos foram a uma festa na casa de um amiguinho, esperando dar a hora para irmos buscá-lo, ou esperando que o pai traga em nossa casa daquele amiguinho que levou. Então não é fácil. Ser pai está cada dia mais difícil. Ser cidadão está cada dia mais difícil. Muito bem, senhores, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui na TV Assembleia com o programa Frente a Frente, debatendo segurança pública. Fique com a gente. Eu sou Fernando Santa Cruz, líder estudantil. Fui preso em fevereiro de 1974 numa rua do Rio de Janeiro e levado para São Paulo. Minha família nunca mais soube de mim. Será que essa tortura nunca vai acabar? Pelo direito à verdade e à memória dos desaparecidos políticos. Arquivos abertos. As famílias têm esse direito. Ok, voltamos aqui na TV Assembleia com o programa Frente a Frente. Estamos debatendo segurança pública, nossos convidados, os deputados Bruno Peixoto, líder do PMDB aqui na casa, e Túlio Isaac, líder do PSDB aqui na Assembleia Legislativa. No bloco anterior, deputado, o deputado Bruno Peixoto defendeu a maior presença de policiais na rua. Lá no início o senhor falou que isso não resolve. Segundo ele, mais policiais podem sim inibir o crime. Claro, não resolve o problema, mas pode inibir o crime. Se você não for na raiz do problema, não vai adiantar. Você vai colocar policiais na rua, que serão mortos, né? No confronto com o bandido hoje, ele leva vantagem porque a lei está do lado dele, os direitos humanos do lado dele, né? Se aparecer em rede nacional um policial batendo em um menor ou num bandido, o policial fica marginalizado, além de ter que ser recolhido ao quartel e aguardar o julgamento do ato dele. Então, tudo conspira contra o policial. Você pode fazer essa pergunta, não é para mim, não. Pergunte ao policial.
Ele mesmo Se sabe, o policial, ele não pensa 10 vezes antes de sacar uma arma para atirar no bandido. Ele sabe que aquilo ali vai ser ruim para a promoção dele, vai ser péssimo para ele para receber medalha, para receber algum tipo de benefício. Ascensão, né? Então o policial, ele está ali amarrado. A partir do momento que você começar a abraçar a polícia, a proteger a polícia, a deixar meter o aço em bandido, porque eu sou contra pegar cidadão de bem, radicalmente contra, mas bandido que entra dentro da casa da gente e elimina crianças e mata crianças e atira em mulheres grávidas e atira no rosto do cidadão de bem, esses têm que ser tratados da mesma forma. Enquanto você ficar passando a mão, porque isso politicamente não é correto, porque isso nós não podemos fazer, nós vamos continuar sendo vítimas desses marginais e sendo mortos por eles. É isso mesmo, deputado? Eu entendo diferente. Acho que a polícia tem que ser enérgica, a polícia tem que ser respeitada, a polícia tem que ser valorizada. Quando eu digo valorizada, ter um salário correspondente ao seu serviço. Hoje no estado de Goiás, melhorou bastante, nós reconhecemos, mas nós podemos melhorar muito mais. Nós temos que dar coletes à prova de bala, nós temos que equipar com a viatura, armamento, aumentar o contingente, nós temos que ter sim uma valorização maior do policial, seja civil ou militar. Valorizando o salário, muitas vezes o policial sai de sua casa, despede de sua esposa e dos seus filhos, sem saber se vai voltar. E isso é ruim. Por quê? O que passa na cabeça desse policial quando ele vai trabalhar? Então nós temos que ter todo um preparo, nós temos que ter uma certeza do seu salário, ser um salário digno, um salário que lhe dê sim conforto para a família. Nós temos que dar um equipamento, uma viatura, um armamento que o qualifique, que dê capacidade para combater de frente o crime. Mas nós temos que ter também um número quantitativo suficiente. E hoje nós temos apenas 40% do efetivo necessário em nosso estado. Então tem que aumentar o efetivo, não se faz. Qual seria o ideal, deputado? O ideal hoje seria em torno de 25 mil policiais. Esse é o ideal para o nosso estado, para que tenha o direito de descanso, que nós temos hoje o chamado banco de horas, onde o policial muitas vezes dobra para tentar melhorar o seu salário. Nós temos que dar uma condição que ele tenha um bom salário, um salário digno, sem precisar muitas vezes levar o malote de determinada empresa num banco, fazer segurança particular. Então nós temos que dar condição ao policial militar, ao policial civil, de dedicar-se com exclusividade. Por isso que eu sou a favor da valorização, aumentando o salário do policial militar, do policial civil, do delegado, aumentar o salário deles para que eles tenham condições de manter, sim, sua família com dignidade, com respeito, para que possa valorizar. Isso é um ponto. Aumentar o quantitativo, segundo ponto, para num total de 25 mil. E vou aqui, Túlio, nós dois somos vereador da importância. Se hoje eu assumisse a Prefeitura de Goiânia, sem sombra de dúvidas, o meu primeiro ato seria preparar a Guarda Municipal para estar nas ruas, auxiliando a defesa do cidadão. Chega, cuidar de escolas, cuidar do imóvel, cuidar do físico, deve ser feito através de monitoramento. Nós temos que modernizar, nós temos que ter o auxílio dos municípios na segurança pública. Pode não ser competência constitucional do município, mas nós temos que ter o dever moral. Então eu sugiro que a Guarda Municipal possa assumir os parques, as praças, as feiras, as vias, porque tudo isso é de competência do município. Então nós temos que fortalecer a Guarda Municipal, preparar a Guarda Municipal com armamento, com salário, com toda a preparação para que auxilie o cidadão na segurança pública. Isso se somente você fosse prefeito. Correto. Porque o prefeito que está aí não dá conta de cuidar de um saco de lixo. Então, por isso que eu defendi que você deveria ser o prefeito do PMDB, mas aí te passaram a perna e te passaram um melzinho lá e não deixaram você ser candidato. A cada palavra do deputado Bruno Peixoto o distancia mais do PMDB, por isso que eu falo, ele está em partido errado. Se você pegar o que o deputado Bruno Peixoto está falando, não condiz com a realidade do PMDB. O PMDB disse um dia
que dar aumento a policial militar é salgar carne podre. Por isso que não combina. O senhor tem que sair do PMDB. Se o senhor quiser vir para o PSDB, eu vou ajeitar a casa para o senhor, porque não combina salgar carne podre. E aí o deputado Bruno Peixoto tem outra opinião, que eu também concordo com ele. Parte do que ele está dizendo, concordo com ele, desde que o governo tenha condição de pagar. O senhor concorda com essa ideia, tese, vamos assim dizer, do deputado Bruno Peixoto, que deveríamos ter 25 mil policiais e a Guarda Civil Metropolitana deveria ir para as praças? Eu acho que se o governo tiver condição de pagar, vamos colocar a polícia na rua e aumentar o número de policiais fardados de preto da Rotam. Porque bandido tem medo é da Rotam, sabe por quê? Porque ela baixa a borracha em vagabundo, que ali não tem meio termo, desce o cacete. E quando os caras é muito sem vergonha e quer trocar bala com a Rotam, faz a viagem do Chico Mineiro. Então, se tiver mais homens, se nós tivéssemos mais homens da Rotam na rua, não teríamos tantos bandidos aí de camisinha cavada andando para lá e para cá. Já tinham ido para o inferno há muito tempo. Agora, o governo tem que ter condição de pagar. Não adianta você também realizar o sonho que o Bruno Peixoto está falando e ficar igual o Paulo Garcia está aí, ó, que mal está dando conta de fechar a folha. Né? O bom gestor é aquele que não aumenta um número a mais do que pode, mas é aquele que faz realmente aquilo que dá conta do Estado pagar. É isso mesmo ou não, deputado? Dois pontos que eu quero questionar. A primeira coisa em relação ao partido, fica agradecido o convite. Você é totalmente diferente do PMDB, deputado Bruno. Mas o nosso PMDB hoje ele tem mudado, ele tem modernizado. O nosso PMDB tem dado uma nova O PMDB cara, está falando do Friboi ou do Íris? Não, o PMDB do filiado, o PMDB do Estado, o PMDB do país. O PMDB que lutou contra a ditadura, o PMDB que foi para as ruas. Mas esse que lutou foi o Íris. Vocês passaram a perna nele por causa do Friboi aí. Não, Íris e Friboi são um só. Íris e Friboi estarão juntos para o governo. É claro que não são, deputado. Não, claro são pessoas diferentes, mas com projeto único. O Íris foi jogado na churrasqueira pelo Friboi. Você não tem dúvida disso. Passaram a perna e muitos do PMDB e da oposição foram atrás do Friboi por causa do dinheiro dele, por causa do cartão de crédito dele. A verdade é essa. Que história tem o Friboi, a não ser a dívida dele com o Estado de Goiás em impostos atrasados de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Jogaram a história do Íris na lata do lixo em troca de um cartão de crédito. Eu não entendo, porque quando ele estava apoiando o Marconi, era o melhor empresário do mundo. Eu nunca disse que ele era o melhor e nem o Henrique Meirelles. Um dia o PSDB colocou o Henrique Meirelles lá e a minha opinião era contra. Pôs o Henrique Meirelles porque tinha dinheiro e eu sou contra. Tanto é que o Henrique Meirelles ganhou, meteu o pé na bunda do PSDB e nunca serviu o PSDB como deputado federal. Virou ministro. Eu sou radicalmente contra trocar uma história, uma tradição por causa de dinheiro. Isso que o Túlio está colocando não acontece dentro do PMDB. Hoje, Íris e Júnior estão unidos. Hoje, o projeto que trabalha o nosso partido está aí a todos os olhares. O Íris vai ver essa entrevista, hein, deputado? Íris Rezende ao Senado, Júnior ao governo. Íris Rezende teve a oportunidade e mostrou para Goiás a sua qualidade, o seu perfil. Foi prefeito de Goiânia, mostrou o avanço. Então, nós temos hoje essas características. E digo a vocês, Íris e Júnior estarão juntos. Mas quero aqui não fazer uma defesa, mas valorizar Júnior Friboi. O maior empresário do mundo no ramo de proteína tem que saber administrar. Nenhum administrador consegue colocar uma pequena empresa, transformá-la na maior do mundo se não for bom. Se eu tivesse o BNDES me escorando igual tem o Júnior Friboi, eu também era um dos maiores do mundo. Túlio, gostaria sim de ter o apoio do BNDES na minha empresa. Gostaria, mas não tive a capacidade suficiente para conseguir esse apoio do BNDES. Então nós não podemos questionar este ou aquele. Ele teve a capacidade, teve a competência e conseguiu investimentos do BNDES, como conseguiu investimento de vários outros acionistas. Então nós temos que valorizar. Pelo contrário, não é criticar quem cresce, é valorizar e elogiar aqueles que defendem e que crescem e que geram emprego em nosso país. Não estou criticando quem cresce, não. Estou criticando quem deve e quem trai. O Júnior Friboi traiu o Íris Rezende, deve ao Estado de Goiás impostos na quantia de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Eu estou criticando o Júnior nesse ponto, de chegar, foi colocado por Brasília, e fazendo com que o PMDB engolisse a sua candidatura aqui em Goiás, desconsiderando o que o Íris fez. Aí eu sou contra. Engraçado, quando o Júnior Friboi era do lado do atual governo, apoiava toda a situação, não devia.
veio para o PMDB, já está devendo. Ele sempre deveu, e Bruno. vou mais. Sempre deveu, hein? Está devendo não, porque foram multas aplicadas e estão em grau de recurso. Todo e qualquer cidadão neste país só é condenado após transitado e julgado. Então está imputando a ele uma dívida que ainda não lhe pertence. Tem todo o trâmite, tem o judiciário, tem todo o porquê. Que não duvidem, isso tem cheiro político, essas multas, e tenho certeza que ele conseguirá explicar e mostrar a toda a sociedade que não deve, e sim a uma perseguição política. Em relação a Iris e Júnior, estarão unidos, por mais que é a vontade do governo, do PSDB, de promover uma briga dos dois, porque sabem que o PMDB unido devolverá o governo do Estado ao desenvolvimento. E é esse o trabalho que estamos fazendo. O Júnior e Iris são irmãos, Caim e Abel. De maneira nenhuma. São irmãos que vão mostrar à sociedade o poder de união para o desenvolvimento do Estado. Não duvidem, a vontade do PSDB está claro para você que está nos acompanhando. É promover a briga entre Iris e Júnior, porque a união dos dois, a união do PMDB para as eleições próximas, são quase que imbatíveis, porque nós temos a capacidade, a união, o desenvolvimento e as melhores ideias para o governo. Senhores, esse é o momento onde cada um vai fazer uma pergunta ao outro. E eu gostaria de saber quem quer começar perguntando dentro do nosso tema segurança pública. Quem gostaria de começar? Pode ser o deputado Bruno. É público e notório o projeto de reeleição do atual governo. O que o seu partido, o PSDB, pensa para um projeto apresentar à sociedade de segurança em uma possível candidatura à reeleição? Fazer tudo ao contrário que o seu partido fez no estado de Goiás. Tudo que o PMDB fez em relação à segurança, se o PSDB ganhando a eleição com o governador Marconi Perillo, eu não estou falando do deputado Bruno, que ele diferencia do PMDB. Fazer tudo ao contrário. O policial, na época do PMDB, o policial pode, se você fizer uma pesquisa com o policial, ele vai te contar. As armas adquiridas pela polícia de Goiás vinham da sucata do Rio de Janeiro. Eram revólver que já foram usados lá e que mandavam para o estado de Goiás. Os carros, você encontrava em cada mecânica um carro da polícia estragado. O governador Marconi Perillo mudou. É claro que tem que melhorar? Claro que tem. O governo de Marconi Perillo mudou a cara da segurança pública. Agora, não podemos dar a responsabilidade da violência que está instalada no país e no mundo ao governador Marconi Perillo e ao governo do PSDB. Pode pôr o governo que for, que a violência vai continuar, enquanto não mudarmos as leis. Muito bem. Agora é a vez do deputado Túlio Isaac fazer uma pergunta ao deputado Bruno Peixoto, por favor. Deputado Bruno Peixoto, o senhor acha justo um estuprador que acaba de estuprar uma criança de 5 anos de idade ser defendido, ser protegido, ser cercado pelos direitos humanos e a ele, dar a ele a condição de defesa? Ele acabou de estuprar uma criança, como nós já vimos vários casos, e a ele é dado o direito de defesa por um advogado contratado por alguém, ou que seja pelo Estado. O senhor acha justo isso? Se for em ato de flagrante delito, será encaminhado na hora para a carceragem. Então estará preso. Então já fique claro isso. Em outro ponto, apenas para esclarecer a colocação, quando o Túlio disse que o PSDB fará tudo ao contrário do PMDB, quero dizer a você, cidadão e cidadã, podemos ter tido falhas, sim, mas não porque queríamos o PMDB, mas porque eram as condições e as realidades da época. O nosso governo, o governo do estado de Goiás, aumentou a arrecadação, teve as condições de aumentar o salário do policial. Iris e Maguito, tenho certeza que queriam pagar um salário melhor, porém não o fizeram. Temos que reconhecer que o salário melhorou, mas ainda está longe do que precisam, do que necessitam e do que merecem. Vai uma sugestão ao governo: reduza o número de cargos comissionados, chame os aprovados no concurso público da Polícia Militar, da Polícia Civil, que já foi feito o concurso, é só chamar e vamos dar segurança à população que precisa. Em relação aos direitos humanos, quero aqui dizer com clareza, e olhando para você, telespectador,
Nós temos que ter os direitos humanos para visitar a família daquele que ora foi estuprado. Nós temos que visitar e dar apoio. E nós temos que banir esse estuprador, este ladrão, que tem a criminalidade nos olhos para querer o mal do cidadão. Temos que bani-los da sociedade. De que maneira? Com leis rigorosas, enquadrando, colocando em celas, colocando para trabalhar, para pagar o seu alimento. Porque, Túlio, não acho justo a sociedade alimentar aquele que fez, e vou para mais, eu vou para o crime hediondo, aquele que foi assaltar, aquele que foi furtar e que terminou no ato de matar, que tirou a vida de alguém de uma maneira dolorosa para a família, de uma maneira dolorosa para aquele que foi ali ofendido. Então nós temos que tirar ele da sociedade e mais. A melhor forma é mandar fazer a viagem do Chico Mineiro, não vai dar mais trabalho nem despesa para a gente. Mas aí nós estaríamos falando de uma pena de morte, de outra situação, mas enquanto no país a legislação é a que está, o que não dá é para nós ficarmos trabalhando e mantendo o alimento destes. Aquele que for preso tem que trabalhar, tem que gerar o seu alimento. De que maneira? Nós temos inúmeras situações que poderíamos usar o que está hoje encarcerado para gerar esse trabalho, na costura de bolas, nas rodovias, na limpeza das matas laterais das rodovias e vários outros serviços que o Estado paga para fazer e nós da sociedade recolhemos os nossos impostos e temos que pagar toda a alimentação. Então nós temos que mudar o sistema está errado, a nossa legislação está errada, temos muito o que fazer, muito o que melhorar e muito o que aprender. Muito bem, senhores, estamos chegando ao final do nosso programa. Por favor, esse é o momento para as considerações finais de cada um. Deputado Túlio Isaac. Um grande abraço a todos, é uma honra sempre estar presente com vocês e juntamente com o Murilo, estou sempre à disposição do amigo. Muito obrigado, deputado. Deputado Bruno Peixoto, suas considerações finais. Agradeço o convite para participar. O nosso site, brunopeixoto.com, à sua disposição para sugestões, ideias, a nossa fanpage, Bruno Peixoto. Um grande abraço, estamos à disposição para servir e que Deus abençoe a todos nós. Muito bem, nosso programa Frente a Frente vai ficando por aqui. Deputado Bruno Peixoto, muito obrigado pela presença nesse debate. Deputado Túlio Isaac, também muito obrigado pela presença nesse debate. Você pode continuar nos acompanhando no canal 8 da NET e também no site da Assembleia Legislativa, que aparece aí no seu vídeo. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo Frente a Frente.